Olá, meus caros alunos, eu sou o professor Heron e você está no canal Heron Educador. Na aula de hoje vamos apresentar o socialismo, entender a sua construção lá atrás, ainda recheada de sonhos, e também entender como Karl Marx e Friedrich Engels vão propor uma formatação científica e um caminho material para a tomada de poder, além de diferenciarmos socialismo de comunismo. Então, vamos à aula? Bem, eu começo apresentando a vocês um tema muito polêmico, alvo de inúmeras disputas e falácias, ou seja, argumentos que te levam ao erro. Estudar o socialismo é um exercício de entendimento do capitalismo e suas desigualdades e também um exercício de reflexão ideológica, uma vez que, se por um lado a ideologia capitalista produz defensores dos mais apaixonados, por outro lado, os socialistas são igualmente extremistas. Sendo assim, o socialismo é um sistema econômico e político surgido como consequência da exploração dos trabalhadores no pós-revolução industrial. Olha só, entenda o seguinte, ele propõe uma sociedade onde os meios de produção sejam geridos pelos trabalhadores. Aqui temos o nosso primeiro ponto de reflexão. Os meios de produção são as formas com que todas as coisas são produzidas. Antes da Revolução Industrial, o trabalhador possuía os meios para produzir os objetos de sua necessidade. Porém, com a Revolução Industrial e a inserção das máquinas na linha de produção, o trabalhador passou a se especializar em uma função e não mais possuir os meios de produção, cabendo a ele apenas vender a sua força de trabalho para aqueles que eram os donos dos meios de produção. Por isso, para entender as origens do socialismo, é necessário perceber como se construiu a Europa no início do século XIX. Nela, uma burguesia detentora dos meios de produção explorava brutalmente os trabalhadores. E vale também destacar que justamente nessa época que vivemos os primeiros movimentos operários e o surgimento das leis trabalhistas ainda bem embrionária. Nesse conturbado pano de fundo surgem as primeiras ideias socialistas que apresentavam uma sociedade onde não haveria exploração do homem pelo próprio homem. Assim se destacam os pensadores Saint-Simon, Charles Fourier, Proudhon, Louis Blanc, Robert Owen. Bom, olha, esses pensadores ficaram conhecidos como socialistas utópicos, ou seja, sonhadores, uma vez que eles não vão perceber a ação material dos trabalhadores no processo de reconstrução da sociedade. Bom, no final das contas, não apresentam meios materiais para chegarmos ao socialismo. E este é um ponto importante de se notar. Nem todo socialista é marxista, e o socialismo não foi inventado por Marx. As ideias socialistas fervilham pela Europa, principalmente na França, na Inglaterra e na Alemanha, ali em meados do século XIX. E foi em 1848 que Karl Marx e Friedrich Engels publicaram o Manifesto do Partido Comunista e iniciaram uma nova forma de pensar o socialismo. Assim, eles passaram a produzir uma análise científica da construção histórica, social e econômica dos países capitalistas. A partir de uma proposta científica, o socialismo surgiu como uma necessidade histórica, fruto de lutas de classe entre burgueses e proletariados. Aqui temos um termo importante para o socialismo científico, a ideia de proletariado, ou seja, os trabalhadores explorados pelo sistema capitalista. Veja que esses trabalhadores não possuíam nada além de sua força de trabalho e sua prole, filhos. Daí o termo proletariado.
A partir de uma análise científica da sociedade é criado o materialismo histórico, ou seja, a teoria de sucessão histórica dos modos de produção. Para esses socialistas, a história seria o fruto da luta de classes, onde entender a construção histórica capitalista daria meios de superá-lo como sistema dominante. Eles também vão propor uma crítica da economia política com a chamada teoria da mais-valia, que seria a forma específica de exploração do trabalhador assalariado dentro do sistema capitalista. Isso numa ideia de capitalismo industrial do século XIX, ou seja, uma análise onde o tempo do trabalho pagaria o custo da produção e o excedente do trabalho geraria um lucro ao burguês. Aqui eu gostaria de lhe propor uma reflexão. Você já deve ter percebido ao longo de sua vida que é mais fácil criticar do que construir um pensamento. Com isso em mente, agora você deve perceber que Marx se debruçou muito sobre a crítica ao capitalismo e em propor uma ciência socialista que se afastasse daquele antigo idealismo para apresentar assim um caminho possível material de se alcançar o socialismo. Porém, Marx e Engels pouco falaram da estrutura orgânica da sociedade socialista. Ou seja, não existe assim uma receita pronta para o socialismo. Sendo mais direto, uma vez que o socialismo for constituído, como deveria ser a gestão dos meios de produção pelos trabalhadores? Isso aí ninguém sabe, velho. De toda forma, voltando a uma análise de como seria a passagem do capitalismo para o socialismo, Marx vai apresentar que a consciência de classe é a base para direcionar a tomada de poder pelos trabalhadores, sendo fundamental que cada trabalhador tenha ciência de seu papel na sociedade e que ele é explorado por um sistema. E só através da união de trabalhadores poderá existir uma revolução que apresente os meios de superar esse sistema. Assim, a Revolução Socialista iria construir a chamada ditadura do proletariado, ou seja, um governo dominado e gerido pelos trabalhadores. Essa ditadura iria estruturar a sociedade para que os meios de produção fossem gerenciados pelos trabalhadores sem a finalidade de exploração. Veja que em momento algum Marx apresenta uma sociedade onde todas as pessoas são iguais, ou que não haja dinheiro ou, propriedade privada. O que o socialismo apresenta é a coletivização dos meios de produção. O consumo e a evolução tecnológica seriam mantidas, assim como o trabalho, uma vez que sem ele não há meios do trabalhador sobreviver. Eu sei, é uma parte muito utópica, mas é importante que você saiba distinguir o socialismo do comunismo. E mesmo que vá promover críticas ao sistema, saiba que não é possível existir um governo comunista. Sei também que a parte da ditadura do proletariado fez com que muitos de vocês pensassem no socialismo como um regime ditatorial. E, é claro, associar ao sistema ao que ocorreu na União Soviética, na China, em Cuba. Mas calma, que isso é uma outra história. Eu vou ficando por aqui. Agradeço demais por você ter chegado até o final dessa aula. Até a próxima e valeu!